Capítulo 846 Vanguarda corpo a corpo. No início de abril, a Antártica foi envolvida por um crepúsculo eterno. O sol parecia ter congelado no lugar enquanto mergulhava atrás do horizonte, pintando uma linha persistente de escarlate vibrante no céu púrpura frio. Preso entre a noite e o dia, o quadrante sul estava deslizando lentamente para o abraço da pura escuridão que duraria muitos meses. O comportamento da lua também era estranho e errático. Ele permaneceu no céu por várias semanas, depois desapareceu sem deixar vestígios por longos períodos de tempo. A tapeçaria radiante da aurora austral às vezes aparecia para lhe fazer companhia. Sun Yi tinha ouvido falar que as luzes do sul eram de uma beleza de tirar o fôlego, mas ele mesmo ainda não as havia testemunhado. De qualquer forma, ele não se importava com os milagres celestiais agora. Tudo o que importava era se seus soldados seriam capazes de ver o inimigo com clareza. Mesmo que a longa noite ainda não tivesse caído, já era difícil discernir detalhes importantes no crepúsculo. Por esse motivo, Qin estava canalizando sua visão para o restante do grupo. A diferença que isso fez pode ser facilmente vista. Livre da ausência de luz, brilhante sem a necessidade de contar com memórias luminescentes, a vanguarda corpo a corpo movia-se com a mesma confiança que teriam no meio do dia. Qin deu um passo à frente e se apoiou em seu escudo, enfrentando a abominação que atacava sem ceder. Sua espada avançou, causando um ferimento profundo na besta. Já as bordas do corte começaram a apodrecer, e o estrago foi ainda pior por dentro, já que a lâmina mordeu o fundo. O curandeiro de combate jogou o corpo em convulsão da criatura do pesadelo para o lado e cortou outro sem qualquer sinal de hesitação. À sua direita, Dorn baixou sua pesada marreta, transformando a cabeça de uma abominação rosnante em polpa sangrenta. À sua direita, a espada de Bela brilhou no ar, decapitando o outro. A estrada era estreita o suficiente para evitar que o enxame o cercasse, e a encosta da montanha havia se transformado em um campo de matança por causa das pontas das sombras sedentas de sangue. O inimigo não podia flanquear a vanguarda, então tudo o que as abominações podiam fazer era avançar e subir, meia dúzia de cada vez. À medida que a pressão da massa de Nightmare e criaturas aumentava, os três lutadores se transformaram em um bastião inexpugnável. Qin chamou mais atenção e resistiu ataque após ataque, o que concedeu a Belidorn um pouco de liberdade. Eles usaram bem, visitando a matança descarada na maré de bestas sem olhos. O espadachim dançou entre eles, passando por seus inimigos e cortando seus corpos como se fossem feitos de papel. Dorn lutou de forma mais reservada, mas seus ataques devastadores e inescapáveis eram ainda mais temíveis. Luster empurrava sua alabarda de vez em quando, acabando com os inimigos feridos ou impedindo-os de romper as paredes de aço criadas por Qin, Belidorn. Correntes de sangue imundo logo corriam pela superfície da estrada da montanha. No entanto, nem tudo correu bem para a corte. Apesar da vontade inabalável, ferocidade e habilidade mortal da vanguarda, corpo a corpo, havia muitas criaturas do pesadelo para eles lutarem. Cada uma das abominações era poderosa e mortal também. Alguns golpes pesados já atingiram a armadura de Qin, enviando uma rede de rachaduras finas através do peitoral polido. O curandeiro conseguiu facilmente restaurar sua integridade, mas por quanto tempo ele seria capaz de manter essa dança letal? Belidorn estava em melhor situação do que ele, mas não muito. Por enquanto, conseguiu evitar ser dilacerado devido ao seu aspecto indescritível, enquanto o outro usou sua força e mente calculista para evitar o perigo. Pior ainda, havia também as abominações caídas para se pensar. Nesse momento, a primeira das monstruosidades pesadas finalmente alcançou o topo da colina, jogando impiedosamente várias das criaturas menores no cânion para abrir caminho para si mesma. O Fallen avançou, abrindo sua boca para morder o escudo de Qin e talvez arrancar todo o braço do curandeiro com ele. Antes que pudesse, no entanto, uma flecha negra deslizou silenciosamente em sua garganta. A abominação estremeceu e caiu, deslizando para frente no asfalto enquanto um rio de sangue escorria de sua boca. Sun Yi já estava puxando seu arco novamente. Mais acima na encosta, Samara estava calmamente enviando bala após bala no enxame de ataque. Qin estava parado, concentrado em fornecer a todos os 6 membros da coorte uma visão clara do campo de batalha, além de deixá-los saber onde atacar para causar o máximo de dano possível. Inferno! Nós podemos realmente conseguir. Sun Yi tinha vários triunfos guardados,
para o caso de as coisas correrem mal, mas relutava em usá-los, a menos que fosse necessário. Este confronto foi um passo importante para a coorte. Até agora, eles só haviam treinado juntos. Ser batizado com sangue em uma batalha real não apenas mostraria como seus soldados eram capazes, mas também os uniria verdadeiramente. Infelizmente. Assim que ele pensou isso, a situação mudou terrivelmente. Quando todo o enxame das abominações sem olhos se aproximou do topo da colina, as criaturas congelaram por uma fração de segundo. E então, os longos picos irregulares crescendo de suas espinhas de repente ficaram nebulosos, produzindo uma vibração estranha que cobriu a área cercada como uma cúpula. Sun Mi ouviu um zumbido agudo que penetrou em seus ouvidos como uma agulha quente e, de repente, o mundo inteiro girou. Maldições! Ele balançou, quase caindo do teto do rino. De repente, Sun Mi não sabia dizer onde estava em cima e onde estava embaixo, onde estava à esquerda e onde estava à direita. Tudo ao seu redor ficou embaçado, desorientado e impossível de distinguir. Através das sombras, ele sentiu quentinho perder um passo e ser jogado para trás por uma abominação que atacava. Dorn balançou sua marreta para cobrir o curandeiro que caía, mas errou e foi desequilibrado pela inércia de seu poderoso golpe. Bailey recuou e cambaleou, quase caindo no chão. Ataque sônico. Sun Mi cerrou os dentes e mergulhou nas sombras, desaparecendo de vista e emergindo entre os lutadores da vanguarda corpo a corpo um momento depois. Uma flauta esculpida em osso esmeralda apareceu em suas mãos. Chutando uma fera próxima com força suficiente para esmagar suas costelas e enviar a criatura revoltante para longe, Sun Mi levou a flauta aos lábios e soprou nela suavemente. Um momento depois, um cone de silêncio absoluto envolveu o topo da colina. Instantaneamente, o mundo parou de girar e ele pôde ver claramente novamente. Enquanto Kuneting, Dorn e Bailey se levantavam e preparavam suas armas com visível alívio, Sun Mi sorriu sombriamente e olhou para os monstros que se aproximavam. A visão cruel já estava surgindo, cercada por uma névoa rodopiante. Dando um passo à frente, Sun Mi agarrou a haste da lança sombria e sorriu. Negado. Capítulo 847. Massacre. O enxame havia perdido seu líder, o ímpeto de seu ataque havia sido esmagado, a arma secreta das abominações sem olhos havia se tornado inútil e, o mais importante de tudo, dezenas deles já haviam perdido suas vidas. Mas as criaturas do pesadelo ainda apresentavam um perigo mortal para a coorte. Ainda havia o suficiente para enterrar Sun Mi e seus soldados sob uma montanha de carne, garras e presas. Mais de uma dúzia de abominações caídas permaneceram, também, avançando para devorar os 7 humanos. Um sorriso feio apareceu no rosto de Sun Mi. Venha nos buscar, então. Enquanto a lâmina da visão cruel brilhava com a luz incandescente, ele cortou o corpo de uma besta que avançava e emitiu um comando rápido: vanguarda, siga-me. Ele colocou a haste da lança sombria no caminho de uma mandíbula rosnante, mudou seu peso para jogar o inimigo no chão e atingiu outra abominação com a coronha de sua arma. Kim. Avance para o topo da colina. Samara, aproxime-se e continue pressionando os caídos. Enquanto ele girava e desferia um corte diagonal, decapitando um monstro desorientado, uma nova memória já estava surgindo. Uma fina corrente de ferro logo foi enrolada em seu pescoço. Nela estava pendurada uma pequena estatueta na forma de uma bela jovem que segurava uma lança em uma das mãos e um coração humano, na outra. O sangue escorria de uma ferida aberta em seu peito nu. Tidinguish parecia ganhar vida quando sua essência flui para ele. Deatuish, descrição do encantamento. Aqueles que testemunham o portador desta memória são compelidos, amigos a serem inspirados, inimigos a procurar o portador. O poder da memória cresce quanto mais inimigos eles dão o dom da morte, e podem ser consumida para curar as feridas do portador. Carga mortal, 0.000. Agora que Sun Mi estava na frente da formação de batalha da coorte, tanto seus soldados quanto as criaturas do pesadelo podiam vê-lo claramente. Bem, ele não tinha certeza se as abominações sem olhos podiam ver alguma coisa, mas elas definitivamente o percebiam de alguma forma misteriosa. O efeito do feitiço transcendente pode ser sentido instantaneamente. Atrás dele, os 4 lutadores da vanguarda corpo a corpo foram repentinamente revigorados. Seus movimentos ficaram mais rápidos, mais nítidos e mais focados. Os inimigos, por outro lado, ficaram ainda mais frenéticos. Eles atacaram Sun Mi como bestas raivosas, consumidos por ódio cego,
fome e loucura. Com toda essa fúria concentrada principalmente nele e apenas nele, Quentin, Bailey, Dorne e Luster ganharam algum espaço para respirar. O que era bom, mas besteira. Esta foi a primeira vez que Sun Yi usou esta memória em particular, e ele já estava começando a se arrepender um pouco. A pressão do ataque louco que as criaturas do pesadelo afetadas desencadearam sobre ele não era brincadeira. Cerrando os dentes, ele girou e dançou, massacrando uma abominação após a outra. Guiada por ele, a vanguarda avançou lentamente no enxame, dando alguns passos hesitantes à frente. Sun Yi serviu como ponta de sua formação, transformando-se em um furacão sangrento de prata radiante e aço sombrio. Apesar de sua força e velocidade superiores, outro lutador teria sido rapidamente dominado pela massa e ferocidade das incontáveis criaturas do pesadelo, então derrubado no chão esmagado ou dilacerado. Felizmente, Sun Yi era muito escorregadia e esquiva para ser cercada e atacada. Enquanto 3 sombras se envolviam em torno de seu corpo, sua agilidade e rapidez atingiram alturas sobre-humanas. Mais importante, quando nem isso era suficiente, ele facilmente atravessou as sombras para evitar ser cercado pelo ataque de feras frenéticas. Fortalecido por sua afinidade divina, incrivelmente alta, a corrente mortal resistiu sem esforço a golpes perdidos que conseguiam ultrapassar suas defesas de tempos em tempos. T-Cruel City cantou, colhendo vida após vida como a foice do Grim Reaper. Atrás dele, a vanguarda corpo a corpo lutou com determinação assassina e rapidamente melhorando a coesão. Eles não apenas foram capazes de fornecer a Sun Yi o apoio necessário e impedir que os inimigos o atacassem pelas costas, como também mataram uma abominação após a outra. A espada de Bailey cortou os corpos como se não encontrasse nenhuma resistência. A marreta de Dorne os esmagou como uma bola de demolição devastadora. Os ataques de Quentin não eram tão espetaculares, mas cada abominação ferida por ele logo tropeçava, convulsionava ou simplesmente caía e morria. Até Luster estava fazendo sua parte, ou empurrando sua alabarda para a frente como uma lança usando seu gancho para desequilibrar as feras sem olhos e tornar mais fácil para os outros matá-los. Samara abandonou seu ninho de atiradores e se aproximou do topo da colina para mergulhar na cúpula de silêncio criada por Sun Yi. Sua nova posição não era tão vantajosa, mas ela ainda conseguia emprestar a maior parte de suas tacadas. Embora nem todos fossem capazes de atingir o ponto fraco na testa das abominações caídas, mesmo aqueles que não haviam causado ferimentos graves nas poderosas criaturas. Algumas bestas sem olhos conseguiram escapar pela linha defensiva da vanguarda corpo a corpo quando o enxame desencadeou seu ataque sônico. Eles já estavam disparando em sua direção sem nada os atrasando. Enquanto eles faziam isso, uma saraivada de balas de repente atingiu as abominações de lado, rasgando seus corpos. Kim, que estava correndo pela estrada, apontou sua carabina sem nunca diminuir a velocidade e disparou uma chuva de balas carregadas nas criaturas do pesadelo que avançavam sobre Samara. Alcançando o último, ela soltou a arma e deixou-a pendurar livremente em sua tipoia. A jovem evitou a investida da monstruosidade raivosa, então desferiu um soco poderoso com seu escudo. Quando sua ponta se conectou com a mandíbula da besta e puxou a cabeça sem olhos para cima, um fino florete curto avançou, perfurando o pescoço da abominação. Um momento depois, a besta estava morta. Não muito tempo depois, Kim alcançou o topo, caiu de joelhos e pegou sua carabina mais uma vez. Agora que a vanguarda corpo a corpo avançou um pouco pela estrada, ela tinha uma linha de fogo clara contra o enxame. Disparando em rajadas curtas, a jovem juntou-se ao caos. Sufocando sob o fluxo constante de monstros frenéticos, Sun Yi sorriu. Dorne, não tente matar todas as abominações, apenas empurre-as do penhasco quando puder. O resto, continue fazendo o que você está fazendo. Mate todos eles. Os membros da coorte obedeceram, ecoando seu último comando com seus próprios gritos de guerra. Mate-os. Mate todos eles. Abate. E assim eles fizeram. Capítulo 848 Ameaça persistente. No final, a coorte erradicou o enxame das criaturas do pesadelo sem olhos. Não foi fácil, e houve momentos em que cada um deles roçou a morte. Mas, eventualmente, os 7 humanos observaram o vasto campo de matança com expressões cansadas, exaustos, mas vivos. Centenas de corpos cortados, esmagados e dilacerados cobriam o asfalto quebrado da estrada da montanha. Sangue escorria morro abaixo,
formando poças carmesim em sua base. As carcaças das abominações caídas se elevavam acima dos cadáveres de sua laia inferior como montes de carne podre. Olhando para a visão medonha, Sun-Ni ficou muito feliz, porque o exército lhes forneceu comida de verdade. No momento, ele estava muito relutante em voltar à dieta familiar de comer apenas carne de monstro. Com um suspiro, ele se virou e olhou para seu bando de soldados esfarrapados. Apesar do fato de que a batalha deles acabou, o tempo ainda era essencial. Luster, vá informar ao comando do exército que a estrada está segura, então traga o Rhino até o topo e estacione-o na encosta. O resto de vocês, descansem enquanto podem. Ah! E também, bom trabalho. Os membros da coorte se entreolharam, sorrisos vivos aparecendo em seus rostos cansados. Nós nos saímos bem, não é? Com isso, eles se afastaram da massa de corpos mutilados e se esparramaram no chão, vapor subindo de suas armaduras cobertas de sangue para o ar frio. Logo, o Rhino chegou, seus faróis pintando uma imagem muito mais mórbida do recente campo de batalha. Os soldados descansaram e recuperaram sua essência. Como ninguém ficou gravemente ferido, Quentin não teve pressa em atender os feridos. Ninguém ficou de guarda também, já que as sombras de Sun-Ni poderiam cumprir esse papel melhor do que qualquer humano. Tudo parecia tranquilo e seguro. Porém, ele não se deixou enganar. No vale, a feia fenda no tecido da realidade ainda pulsava com uma escuridão sinistra, chamando Sun-Ni silenciosamente. O portão ainda estava aberto. Embora eles tenham derrotado a onda inicial de Nightmare e criaturas que emergiram dela, mais poderiam chegar a qualquer momento. A primeira onda era geralmente a mais perigosa, mas nem sempre. Normalmente consistia nas abominações que estavam perto da semente do pesadelo quando floresceu, mas enquanto o portão permanecesse aberto, mais monstros poderiam vagar por ele para o mundo real. Na verdade, Sun-Ni suspeitava que as criaturas do pesadelo experimentaram um chamado muito semelhante ao que o desperto sentiu. Isso os atraiu dos confins do reino dos sonhos em direção à semente florescente. Aqueles que estiveram perto dele chegaram, primeiro, mas muitos mais poderiam vir. Era por isso que se um portão não pudesse ser fechado, ele deveria ser contido e constantemente monitorado pelas forças do governo. Pelo menos perto ou dentro dos centros populacionais. Com o tempo, o número dessas zonas de contenção cresceu, ampliando a capacidade do governo de protegê-las. Portanto, a coorte não era totalmente segura. Ponto. Ele olhou para a fenda misteriosa por algum tempo, sentindo o chamado lentamente devorando sua sanidade. Então, Sun-Ni balançou a cabeça, caminhou até o Rhino e sentou-se à sua sombra. Ele também estava cansado. Era hora de resolver os resultados da batalha. Convocando as runas, ele as estudou cuidadosamente. Nome: sem sol. Nome verdadeiro: perdido da luz. Classificação: acendido. Classe: diabo. Núcleos das sombras: 4-7. Fragmentos de sombra: 1246-4000. Maldições. Apesar do escopo e da ferocidade da batalha recente, ele recebeu apenas 30 ou mais fragmentos de sombra dela, 4 por matar o guardião do portão, o resto por matar as abominações caídas. Já que Sun-Ni era ascendido agora, ele não ganhava nada ao matar criaturas do pesadelo dos níveis adormecido e desperto. Tornar-se um tirano não seria fácil. Qualquer que seja. Ele continuou a ler as runas com uma expressão amarga. Memórias: Silverbell, Puppeteers Shroud, Midnight Shard, Extraordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Darkwing, Moonlight Shard, Mantle of the Underworld, Máscara de Oaver, Juramento Quebrado, Folha de Outono, Visão Cruel, Cofre Cobiçoso, Corrente, Imortal, Fardo Celestial, Memória do Fogo, Memória do Gelo, Golpe do Trovão, Arco de Guerra de Morgan, Lanterna Sombria, Cantor de Ossos, Cadeira Sombria, Cela Superfaturada, Desejo Morrendo, Olho Maligno. Sun-Ni aprendeu a tecer nomes nas memórias que criou depois de voltar do pesadelo. Shadowshire era a requintada cadeira de madeira que ele havia emprestado de Noctis. Infelizmente, nenhum outro item que Sun-Ni tentou trazer de volta ao mundo real sobreviveu. Tudo simplesmente deixou de existir quando ele voltou, para sua amarga decepção. No entanto, a memória artificial permaneceu. A cela superfaturada era a cela estupidamente cara que ele havia encomendado para Nightmare. O olho maligno
Era a nova memória que ele acabara de receber por matar o diabo chamado Testemunha Corrompida. Havia também algumas memórias despertas que ele ganhou, mas elas pareciam apenas boas o suficiente para alimentar suas sombras. Eu trato deles mais tarde. Ele voltou sua atenção para as runas, ecos, sombras, santo de mármore, pesadelo, serpente da alma. Atributos, Fated, Flame of Divinity, Master of Shadows, Bloodwave, Bonewave. Aspecto: escravo das sombras. Classificação de aspecto: divino. Habilidades de aspecto: controle das sombras, passo das sombras, manifestação das sombras. Legado de aspecto: dança das sombras. Defeito: consciência limpa. Âncora dos sonhos, torre da esperança. O nome da serpente da alma era obscuro isso em vida. Sun-Yi não poderia dispensar ou convocar a sombra de volta depois de presenteá-la para Rain, pelo menos não à distância. Ele ainda sentia uma conexão sutil com isso, no entanto. Ele sabia que o serpente estava vivo e bem. Isso é alguma coisa, pelo menos. Ambos estão bem. Com uma visão, Sun-Yi concentrou-se em sua nova memória, e viu Ei. Depois de ler a descrição, ele aprendeu que era capaz de melhorar a visão, tornando a pessoa capaz de discernir mais detalhes e ver as coisas com clareza a uma distância maior. O efeito tinha que ser bastante poderoso, já que vinha de um demônio caído, mas ele tinha que decidir o que fazer com isso. Sun-Yi poderia usá-lo ele mesmo, alimentá-lo para uma de suas sombras ou entregá-lo a um de seus soldados. Samara e Kim eram as melhores candidatas. O atirador de elite desperto seria capaz de acertar alvos muito mais distantes, o que era um benefício óbvio. A vidente tímida. No entanto, Sun-Yi estava muito curiosa para descobrir como o aumento do olho maligno afetaria sua habilidade de ver as vulnerabilidades de seus inimigos. Depois de pensar um pouco sobre isso, ele virou a cabeça e disse: Ei, Kim-mi. Vem aqui um segundo. 849 Manobra D, pinça. Olho do mal, parecia se adequar muito bem ao King's Aspect. É claro que a coorte só iria realmente aprender o quanto havia sido melhorada durante a próxima batalha. Qual sem dúvida, seguiria muito em breve. Mas ainda não sentado no chão e assistindo flocos de neve dançarem no céu escuro, Sun-Yi descansou e avaliou o desempenho de seus soldados, e seus próprios, no confronto contra o enxame de bestas sem olhos. No geral, ele ficou satisfeito com o resultado. Por que ele não estaria, considerando que o inimigo havia sido destruído enquanto nenhum de seus subordinados havia? Todo mundo teve um bom desempenho. Bailey, Dorn e Quentin haviam demonstrado seu valor como especialistas em combate de elite. Samara superou com confiança suas expectativas já altas. Kim foi fundamental para sua eficácia geral e prestou apoio adequado. Embora a contribuição de Luster não parecesse tão espetacular, sua presença na verdade fez toda a diferença. O jovem também se saiu bem o suficiente para ele como lutador de segunda linha. No entanto, as coisas não eram tão simples. Uma carranca sutil apareceu no rosto de Sun-Yi. Quão problemático a relativa facilidade de sua vitória foi baseada em vários fatores. Em primeiro lugar e mais importante, controle sobre o terreno e o uso adequado de suas vantagens. Em segundo lugar, a eliminação imediata do comandante caído do enxame. Sem a testemunha contaminada, nenhuma das criaturas do pesadelo possuía temíveis poderes não naturais. As habilidades vis que os demônios e as abominações de classes mais altas possuíam acrescentavam um elemento de imprevisibilidade a todas as batalhas. Foi essa instabilidade que fez qualquer tipo de estratégia e planejamento não confiáveis. Dessa vez, Sun-Yi conseguiu remover a ameaça e manter a superioridade tática, mas e a próxima? Ele duvidava que toda batalha futura seria tão ordenada. Por fim, a coorte não se conteve e liberou todo o seu poder para destruir o enxame. Sun-Yi evitou usar seus trunfos, mas suas reservas de essência estavam agora esgotadas por mais da metade. Seus soldados estavam em uma situação ainda pior. Levaria alguns dias para eles se recuperarem. Talvez menos se Luster estivesse envolvido. Sun-Yi não se arrependeu de ter dado tudo de si, pois permitiu que ele criasse uma referência do que a coorte era capaz. No entanto, ele tinha uma suspeita incômoda de que eles não seriam permitir o luxo de queimar descuidadamente sua essência no futuro. Quem sabia quando viria o próximo combate? Não havia garantia de que a coorte receberia o tempo necessário para recarregar. Conservar a essência será uma prioridade. Sinta nos meus ossos. Sua expressão escureceu.
Quanto mais seus soldados estavam constrangidos em como expressar seus poderes, mais riscos eles teriam que suportar. Virando a cabeça um pouco, Sun-Yi lançou um olhar calculista para Luster. O jovem de repente estremeceu e olhou para trás. Capitão? Por que você está me encarando? Sun-Yi deu-lhe um sorriso tranquilizador, o que apenas fez Luster parecer mais nervoso, por algum motivo apenas pensando no futuro. Mas já que estamos conversando, pegue Kim e vá nos pegar alguns fragmentos de alma. Não se preocupe com as abominações caídas. Seus couros são muito difíceis, então seria uma perda de tempo vesti-los. O exército cuidaria disso. Como oficial encarregado da coorte, Sun-Yi estava a par das informações sobre como estavam saturados os núcleos da alma de seus subordinados. Sem mencionar que ele poderia fazer uma calculice simplesmente dando uma olhada. Na verdade, eles não precisavam de muitos fragmentos. Doni e Samara haviam atingido a saturação total, enquanto Bailey e Quentin estavam extremamente perto disso. Apenas Luster e Kim ficaram um pouco para trás devido à idade. A coorte alcançaria todo o seu potencial mais cedo ou mais tarde. Quando Luster e Kim saíram, acompanhadas por uma de suas sombras, para o caso, Sun-Yi se inclinou no casco do rinoceronte e fechou os olhos. Depois de passar anos na extensão mortal e imprevisível do reino dos sonhos, ele sabia que não perderia as raras e precloráveis oportunidades de descansar. Por um tempo, o pequeno vale da montanha ficou calmo e silencioso. Não muito longe, atrás das encostas acidentadas, a suavidade do céu do crepúsculo estava sendo destruída por flashes alaranjados de fogo de artilharia pesada. Os ecos de explosões estrondosas chegavam ao vale de tempos em tempos, mas o próprio caos permanecia em algum lugar à distância, onde os principais corpos da divisão do exército estavam envolvidos em uma batalha sangrenta contra o pequeno Orlogo. Porém, um estrondo baixo se aproximou e vibrações sutis se espalharam pela superfície da estrada quebrada. Abrindo um olho, Sun-Yi olhou para baixo, onde uma longa coluna de veículos do exército estava subindo a encosta. Na sua frente, um esquadrão de plataformas de guerra marchou, seus pés largos de metal enviando rachaduras pelo asfalto a cada passo. Alguns dos menores estavam segurando rifles não muito diferentes da pistola empunhada por Samara. É claro que, em suas mãos gigantes, os rifles enormes pareciam pequenos e leves, como armas de fogo modestas no máximo. Finalmente chegou o batalhão cujo caminho a coorte havia sido ordenado a garantir. Eles estavam indo para seguir a estrada e flanquear a horda de abominações, terminando a pinça manobra. Isso provavelmente significava que Sun-Yi e seus soldados haviam terminado com sua breve pausa. Logo, as imponentes plataformas de guerra chegaram ao topo da colina onde Rhino estava estacionado, permaneceram ali por um momento e continuaram no vale. Os veículos do exército e membros da infantaria mecanizada chegaram a seguir, acompanhados por um bom número de pessoas despertadas. Um deles parou perto do local onde a coorte estava descansando e olhou para a carnificina abaixo. Seu rosto empalideceu. O homem ficou em silêncio por um tempo e depois olhou para Bailey, que estava relaxando em uma pedra próxima. Vocês mataram todas essas abominações sozinhos? O espadachim simplesmente sorriu. Claro que sim. O despertado olhou para ele incrédulo. Mas existem centenas deles. Bailey piscou algumas vezes, depois encolheu os ombros. Assim? Somos irregulares. O soldado abriu a boca, depois a fechou e abriu novamente. Bailey, enquanto isso, pensou um pouco e acrescentou: não fique muito impressionado. Nosso capitão provavelmente matou metade deles. Ficamos para trás e tentamos nos fazer usar. O soldado acordado ficou claramente impressionado. Ele olhou para o espadachim com respeito relutante, permaneceu em silêncio por alguns momentos e perguntou: quem é seu capitão? Bailey de repente riu. Nosso capitão? Ele é o diabo. O diabo. Capítulo 850. Rodeado. Naquele momento, Samara apareceu da escotilha do rinoceronte e chamou Sun-Yi: capitão. Estamos sendo saudados nas comunicações. Ele suspirou, depois abriu os olhos e, com relutância, levantou-se. Quando o soldado acordado olhou para o jovem pálido com olhos arregalados, ele sorriu agradavelmente. E depois desapareceu sem deixar rastro, levando o homem a vacilar e dar um passo atrás. De volta à APC, Sun-Yi emergiu das sombras, caminhou até a suíte de comunicação e sentou-se atrás de um terminal. Ao pressionar um botão, o rosto do Master Jet apareceu na tela. Soul Reaper parecia estar em frente a uma pilha de cadáveres mutilados, iluminados por um brilho laranja furioso.
Chamas dançado refletiam em seus gelados olhos azuis, fazendo parecer que estavam brilhando. Contra esse pano de fundo, seu sorriso parecia bastante sinistro. Ei, Sun-Ni. Ouvi dizer que sua coorte venceu sua primeira batalha. Acho que parabéns estão em ordem. Ele assentiu e estudou as carcaças de Nightmare e criaturas atrás dela. Sim. Você parece ter conseguido uma vitória também. Como é a situação com as outras divisões? O exército de Campos se separou em 7 divisões depois de chegar ao centro antártico. Ou foram brigadas? Sun-Ni ainda estava um pouco confuso sobre a hierarquia das unidades do exército. De qualquer forma, um deles ficou para trás no Falcon Scout, enquanto os outros 6 haviam se destacado para o sul e estavam atualmente em movimento. Cada um consistia em 10 a 15 mil soldados e era acompanhado por 700 despertados. Mestre Jet encolheu os ombros. Não é tão ruim. Ainda. Os irregulares também estão fazendo seu trabalho. Por enquanto, tudo parece estar indo conforme o planejado. E se você? Como foi sua coorte? Sun-Ni suspirou. Não é ruim. Nós limpamos a oposição com bastante facilidade. No entanto, desperdiçamos muita essência. Se a intensidade do conflito aumentar, não tenho certeza se posso empregar a mesma estratégia novamente. Ela sentiu. Definitivamente vai pegar, então. Bom pensamento. Naquele momento, algo trovejou com a dinâmica, e a imagem na tela ficou barulhenta por alguns momentos. Soul Reaper abaixou o comunicador e olhou para algum lado com uma expressão ressentida. Ela franziu os lábios e disse em tom neutro, de qualquer forma, eu tenho que ir. Siga o batalhão de flanqueamento por enquanto e ajude-os a lidar com a horda que está impedindo sua divisão de avançar para o sul. Não se esforce e a seus soldados. Acalme-se conserve sua essência. Sun-Ni sorriu. Vai fazer, Mestre Jet olhou para ele brevemente e assentiu. Boa sorte, Sun-Ni. Ele suspirou. Boa sorte para você também. No entanto, o sinal já havia sido cortado, tornando a tela preta. Tudo o que restava era seu reflexo pálido. Sun-Ni permaneceu por alguns momentos, depois balançou a cabeça e seguiu em direção à escotilha de saída do Rhino. Nada mudou muito lá fora. O céu ainda estava frio, escuro iluminado pela distante canhão da artilharia alemã. No vale abaixo, os engenheiros do exército estavam montando postos de observação autônomos ao redor do portão ativo e colocando cargas explosivas ao seu redor. Embora a humanidade não pudesse fechar todos os portões, ela aprendeu a diminuir sua ameaça de várias maneiras ao longo dos anos. Encaixá-los em cimento ou enterrar a fenda sob toneladas de solo foram apenas alguns métodos para desacelerar as emergentes criaturas de pesadelos pelo menos um pouco. Outro grupo de pessoal de apoio já estava limpando a estrada e colhendo os fragmentos de alma. Sun-Ni poderia ter feito questão de garantir sua parte dos despojos, mas era muito aborrecido. Os resultados seriam computados e convertidos em uma quantidade adequada de pontos de contribuição. Além disso, Luster e Kim já estavam de volta com seus troféus. Saindo da APC, Sun-Ni olhou para seus soldados. DN. Reúna-se. Enquanto a coorte se reunia ao seu redor, ele apontou para os cristais cintilantes, aqueles com núcleos insaturados, compartilham um fragmento da alma entre si e os absorvem. Temos 10 minutos para nos prepararmos para sair. Nossa próxima tarefa é apoiar o ataque, ao flanco do bando de abominações que fazem barulho do outro lado da montanha. Desta vez, apenas habilidades inativos e encantamentos passivos, portanto, não fique muito desordeiro. Depois que a ameaça for eliminada, podemos dormir um pouco. Entendido? Não houve perguntas. 10 minutos depois, o rinoceronte se juntou à coluna dos veículos do exército e avançou, na direção de onde vinham os flashes de luz e os sons de explosões. O batalhão flanqueado passou pelo pequeno vale, subiu a encosta da montanha, depois bateu uma passagem estreita e apareceu em vista de uma batalha maciça abaixo. Cerca de 2.000 criaturas de pesadelos estavam pressionando a linha defensiva de uma força humana bem organizada. Os soldados não estavam com pressa de atacar e se concentraram em manter as abominações longe de si. A barragem de projéteis explosivos, rajadas de lesmas desencadeadas pelas imponentes plataformas de guerra e inúmeros soldados da infantaria mecanizada, e várias centenas de pessoas despertadas estavam fazendo um bom trabalho em conter a horda furiosa. Olhando para o caótico campo de batalha de cima, Sun-Ni fez uma careta.
A essa distância, os 6 portões do pesadelo que haviam repugnado a horda já estavam sussurrando em seus ouvidos. Apóstrofo, isso vai envelhecer muito rápido, não é? O comando do exército logo lhes enviou um pacote de informações, marcando alvos prioritários na massa de abominações e transferindo outros dados importantes. Quando o batalhão se formou para iniciar o ataque ao flanco da força inimiga, Sun Yi estudou tudo e depois apontou para uma monstruosidade, especialmente feia. Esse será o nosso alvo. Devemos derrubar este Gate Guardiã. Vocês me ajudam a abrir o caminho para o grande bastardo e depois ficam para trás. Claro, o mestre Jet havia dito para ele ir com calma. Mas Sun Yi não perderia a chance de ganhar alguns fragmentos de sombra. Seus olhos brilhavam com sede de sangue, fazendo os membros da coorte mudarem desconfortavelmente. Logo, os preparativos foram feitos e a força de flanco atacou. Ao mesmo tempo, o corpo principal da divisão mudou sua rotina, iniciando uma carga própria. Pressionada entre os dois, a horda das criaturas do pesadelo não teve chance. É claro que o batalhão que ataca da encosta da montanha, e os irregulares que o acompanham, ficaram muito piores do que o resto da força humana. No entanto, a resistência das abominações foi rapidamente esmagada e elas foram implacavelmente erradicadas. Sun Yi também conseguiu derrubar outro Gate Guardiã. Quando os soldados exaustos comemoraram a vitória decisiva, ele fez uma careta profunda e depois olhou para o sul. Os sussurros que atacavam sua mente estavam ficando cada vez mais fortes. Um momento depois, o chão tremeu e o tecido da realidade pareceu se abrir à distância. Sun Yi fechou os olhos por um momento. 1, 2, 3. Enquanto observava com uma expressão cansativa, vários novos portões do pesadelo subitamente abriram um caminho para o mundo em vigília. Então, ainda mais. Os soldados chocados correram para voltar às formações, enquanto inúmeras abominações apareciam nas fendas, inundando o ar com seus uivos e gritos frenéticos. Ainda assim, um dos gatos se abriu diretamente atrás do exército, colocando-o em um cerco. De pé em cima do cadáver do enorme guardião, Sun Yi suspirou e balançou a cabeça com desânimo. Este vai ser um longo dia. Bem, é claro que seria. Como estavam na Antártica, esse dia duraria mais algumas semanas e depois se tornaria uma noite que duraria muitos meses. Ele tinha a sensação de que essa noite sem fim pareceria ainda mais longa.